Bem, então em preparação para a nossa prova, para a nossa terceira prova, nós vamos fazer uma revisão aqui. E essa revisão vai ser basicamente constituída da elaboração de gráficos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver a teoria em torno disso, através de um exercício, de um exemplo também. E depois a gente vai ver vamos ver alguns exercícios resolvidos para a gente tentar. Serão aulas mais curtas, com exercícios resolvidos um a um em cada parte, tá? Então, basicamente, o roteiro que a gente segue para a elaboração de gráficos é esse que está aqui nesse slide. Eu primeiro determino as raízes, e se as raízes não podem ser determinadas analiticamente, o problema vai me entregar essas raízes, quais são elas. Depois eu vou estabelecer o domínio de definição da função. Depois, eventuais pontos de descontinuidade da função. Depois, as características que são determinadas pela derivada primeira, que são o domínio de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos e o maior e menor valor da função. Depois, o que é determinado pela derivada segunda, que são os domínios de concavidade e convexidade e os pontos de inflexão. E por último, as informações finais, que são as assíntotas, a paridade, ou seja, se a função é par ou é ímpar. E por último, essas informações todas serão reunidas no gráfico, no esboço do gráfico da função. Tá? Então, gostaria que nesse momento vocês percebessem que tudo isso aqui, à exceção de raízes, né, são todas coisas que a gente já estudou no nosso curso. Tá bom? Então, todas essas. Tá, e também a exceção de paridade, mas paridade é um assunto simples, a gente vai ver aí nos exemplos, tá? Que a gente vai colocar no nosso gráfico, ok? Então, basicamente isso, por isso que é uma aula de revisão, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer primeiro é o seguinte, que a gente vai, nós vamos diferenciar, na hora que a gente for fazer esse gráfico, o domínio de representação do gráfico do domínio de definição. Então, se não for falado nada, o domínio de representação será o domínio de definição. Tá? Esse exemplo aqui, eu tenho aqui uma função definida em todo R, o gráfico dela aproximadamente é esse aqui, não importa que função é, né? Então, se não for dito nada, eu faço um gráfico geral de menos infinito até mais infinito, se o domínio for de menos infinito até mais infinito. Né? Se, por exemplo, Ln de x, domínio é R+, então eu vou fazer o domínio, o gráfico em todo o domínio de definição. Ao contrário, se o domínio for restrito, se for dito que deve ser representado, por exemplo, isso aqui é um exemplo apenas, de menos 25 a 50, eu vejo que máximos há, que mínimos há, que pontos de inflexão há nesse domínio de representação que foi restrito, foi limitado aqui, e faço o gráfico apenas de menos 25 até 50. Tá? É isso que eu quis dizer aqui. Então, observação sobre raízes da função. Esse conteúdo é um conteúdo que não faz parte do assunto, né? Um conteúdo que já foi visto, né? Desde o ensino fundamental, tá? Mas todas as vezes que a função não tiver raízes que possam ser determinadas analiticamente, essas raízes serão dadas.
Então, aqui eu tenho dois exemplos. Primeiro exemplo, se eu tiver que determinar as raízes de x ao quadrado menos 4x mais 3, eu igualo isso a zero, aplico a fórmula de Bhaskara e descubro que as raízes são x1 igual a 1 e x2 igual a 3. Então, isso aqui é uma função que tem raízes conhecidas e podem ser determinadas pela fórmula de Bhaskara. Portanto, existe uma forma algébrica, uma forma analítica de determinar essas raízes. Ao passo que, nesse exemplo número 2, não existe uma fórmula, não existe uma forma analítica, uma forma algébrica de determinar as funções, as raízes da função xln de x menos 3. Não dá para determinar, certo? Então, nesse caso, eu vou ter que oferecer a vocês qual é essa raiz. E aqui está, no caso dessa função, ela tem uma raiz em 2,857, tá? Aproximadamente 2,9. Então, isso seria dado. A função xln de x menos 3 tem uma raiz em 2,857 para auxiliar vocês a fazerem o gráfico, a esboçarem o gráfico da função. Ok? Muito bem. Então, a partir de agora, a gente vai percorrer este sumário aqui de elaboração do gráfico através de um exemplo, que é o exemplo y igual a xln de x menos 3. Ok? Então, a raiz a gente já determinou aqui, aproximadamente 2,9. E agora a gente tem que determinar o domínio de definição da função. Observe que a parcela xln de x, ela só é definida para todo x maior do que zero. Não serve x igual a zero, porque a ln de x só é definida para os números positivos, tá? Então, o domínio de definição é todo x maior do que zero, tá certo? Que é este caso aqui, ok? Agora, já que f de zero não existe, certo? Então, este ponto x igual a zero é um ponto de descontinuidade da função. Então, por que o domínio é todo x maior do que zero? Porque a função não existe para x menor do que zero e f de zero não existe. Uma consequência de f de zero não existir é que este é um ponto em que a função é descontínua. Por quê? Não sei se vocês se lembram que a definição de função contínua vem de três condições. Primeira condição, f de a tem que existir. Segunda condição, limite quando x tende a A de f de x tem que existir. E por último, esses dois valores têm que ser iguais. Limite quando x tende a A de f de x tem que ser igual a f de A. Tá? Então, se a função não é definida no ponto, eu tenho uma indeterminação de primeira espécie, também chamada de indeterminação não, uma descontinuidade de primeira espécie, também conhecida como descontinuidade removível. Se o limite quando f de x quando x tende a A não existe,
é uma descontinuidade de segunda espécie. Nesse caso, o limite quando x tende a zero é igual a menos 3. Tá? Então, neste caso, é uma descontinuidade de primeira espécie, mas a função é descontínua em x igual a zero. Certo? Agora, do 3 ao 5, nós vamos precisar da derivada primeira para responder. Então, eu derivo essa função xln de x menos 3 e caio em 1 mais ln de x. Domínio de crescimento e decrescimento. A gente vai fazer o estudo dessa derivada aqui. Tá? Para x maior do que zero, certo? 1 mais ln de x se anula em x igual a 1 sobre e. Tá certo? Então, y' não existe para x igual a zero. Então, se y' não existe para x igual a zero e a derivada se anula para x igual a 1 sobre e, significa que eu tenho dois pontos críticos aqui. Então, agora eu vejo aqui que se a derivada se anula para x igual a 1 sobre e é uma função crescente, 1 mais ln de x é uma função crescente, porque ln de x é crescente. Tá? Então, a esquerda de 1 sobre e, ela tem sinal negativo, e a direita de 1 sobre e tem sinal positivo. Tá? Então, neste ponto, a função, além de ter um mínimo, ela decresce à esquerda de 1 sobre e e cresce à direita de 1 sobre e. Certo? Então, domínio de decrescimento de 0 a 1 sobre e. Domínio de crescimento de 1 sobre e a mais infinito. Tá? Então, 1 sobre e é mínimo. E x igual a zero não é nada. Por quê? Porque para ser um extremo, eu preciso que haja troca de sinal da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Só que da esquerda para a direita, porque se convencionou, se é menos para mais, é mínimo, se é mais para menos, é máximo. Tá? Então, como eu não tenho função à esquerda de zero, porque a função não é definida nem em zero, nem à esquerda de zero, então zero não pode ser nada, porque eu preciso ver se o sinal da derivada à esquerda, da esquerda para a direita, ele troca. Tá? Então, x igual a zero não é nada, e x igual a 1 sobre e é mínimo. Tá? Isso está explicado aqui nesse número 4. Maior e menor valor da função. Como é que eu faço para verificar o maior e o menor valor da função? Então, aqui não foi restrito, então eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou olhar os extremos. Os extremos são o quê? Limite quando x tende a zero pela direita de f de x, tá? E o limite quando x tende a mais infinito de f de x. Esse aqui está fácil, porque 1 mais ln de x, aliás, desculpa, xln de x menos 3 é uma função crescente, então isso aqui tende a mais infinito. Tá? Mas xln de x menos 3 tende a menos 3 quando x tende a zero pela direita. Porque, pela regra de L'Hopital, eu tenho aqui limite
quando x tende a zero pela direita de x vezes ln de x. Eu tenho zero vezes menos infinito. Então, eu vou trocar para poder aplicar a regra de L'Hopital. Quando x tende a zero mais, de ln de x dividido por 1 sobre x. Então, agora sim eu tenho infinito em cima, infinito embaixo. Vou derivar em cima e embaixo. Derivo em cima dá 1 sobre x. Derivo embaixo dá menos 1 sobre x ao quadrado. Então, isso aqui é o limite quando x tende a zero mais de menos x, que é igual a zero. Então, se essa parcela aqui, x ln de x, aqui está faltando o menos 3, né? Se x ln de x tende a zero, então x ln de x menos 3 tende a menos 3. Ok? Então agora, o item 6 e 7, eu vou precisar da derivada segunda. Então, se a derivada primeira é 1 mais ln de x, a derivada segunda é 1 sobre x. Tá? E observe que para x positivo, 1 sobre x é sempre positivo. Portanto, domínio de concavidade de zero a mais infinito, porque a derivada segunda é sempre positiva. E não há domínio de convexidade. E se a função é sempre côncava, então não há pontos de inflexão, certo? Porque a derivada segunda não muda de sinal. Ok? Então, aqui acho que houve um pequeno acelerou demais. Então, assíntotas. Não há assíntotas verticais porque não existe o valor de A tal que esse limite de f de x dê mais ou dê menos infinito. A assíntota oblíqua também não existe, porque nem K nem B conseguem ser determinados dados isso aqui. Vocês podem verificar depois que x ln de x menos 3 tende aproximadamente a ln de x, e quando x tende a infinito, ln tende a mais infinito. Portanto, eu não consigo determinar um K pertencente a R. Logo, também não consigo determinar o B, porque o B depende do K. Tá certo? Paridade. A função é par se f de x é igual a f de menos x. E a função é ímpar se f de x é menos f de menos x. Então, observe que, para que a função seja par, existe uma simetria em relação ao eixo dos y. E para que ela seja ímpar, existe uma simetria em relação à origem. Como não existe gráfico ao lado esquerdo do eixo dos y, então a função não possui paridade. Eu sempre preciso do menos x aqui, né? Então não possui paridade. Então o gráfico é esse gráfico aqui. A função é sempre crescente, decresce aqui nesse pedaço, aliás, desculpe, decresce aqui neste pedaço, neste primeiro pedaço, tem um mínimo aqui e depois ela vai crescendo sempre. Tá? Então, vou mostrar no outro slide aqui exatamente a condensação de todos os resultados que foram obtidos. Então, a função tem raiz em 2,9. O domínio é x maior do que zero e tem um ponto de descontinuidade de primeira espécie em x igual a zero. Tem mínimo em x igual a 1 sobre E
ela cresce para x, decresce, aliás, cresce para x maior do que 1 sobre e e decresce de 0 a 1 sobre e. Maior e menor valor, limite quando x tende a infinito, é infinito, o maior valor, e o menor valor é f de 1 sobre e igual, isso aqui está errado, porque a função já não é mais x além de x, é menos 1 sobre e menos 3. É o menor valor da função, é esse aqui. Domínio de concavidade de 0 a mais infinito, a função é sempre côncava. Ponto de inflexão não tem, assíntota não tem, paridade não possui. Eu condenso todas essas informações no gráfico. Então a gente vai voltar aqui agora. Vamos voltar aqui agora para a gente ver essas informações. Tá? Então tem um mínimo aqui. A função decresce nesse pedaço antes de 1 sobre e, cresce no outro pedaço, é sempre côncava, ou seja, a concavidade é sempre voltada para cima, não possui ponto de inflexão, não tem paridade. Então, todas essas informações, f, quando x tende a 0, f tende a menos 3, certo? E quando x tende a infinito, f de x tende a infinito. Tá? Então, todas essas informações estão aqui neste gráfico. Ok? Então, nas próximas aulas, a gente vai resolver um exercício em cada pequena aula para que a gente possa justamente condensar melhor este assunto. Tá bom?